gente tem a provável escalação desse Flamengo ou a escalação do Flamengo? Temos a provável, porque o Tite hoje esboçou o que ele pretende levar a campo contra o Criciúma no sábado. E lembrando que tem mais uma atividade antes desse duelo, que será nessa sexta-feira pela manhã, e depois a delegação embarca então, para... amanhã você também já tem mais informações. Amanhã a gente vai ter mais atualizações. Não, né? Mas quando o Tite esboça assim, num pré-jogo, é porque ele já está pensando nesse time de fato. Talvez amanhã ele faça apenas alguns ajustes, treinamento de bola parada, porque o Tite gosta muito de fazer isso antes do jogo. Então o provável time tem Rossi no gol, o Wesley mantido na lateral direita, mesmo com o retorno do Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz mantido também como titular. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas mantido, mesmo com o retorno do Vinha. No meio de campo, aí ele coloca Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. E no ataque, Cebolinha retornando ao time titular e Pedro ao lado dele. Então, dos uruguaios, apenas 2 voltam ao time titular, pelo menos foi o que esboçou hoje o Tite. O De La Cruz e o Arrascaeta, que de fato foram os dois que mais fizeram falta, digamos assim. O Vinha também fez muita falta. Eu até imaginava o Vinha retornando ao time titular, mas também... Por que você acha que não retornou o Vinha? Pode ser a parte física, porque o Vinha ele demonstrou cansaço físico durante a Copa América. O próprio Bielsa, treinador da seleção uruguaia, mencionou isso. Mas, independentemente disso, pelo menos fica à disposição. Isso já ajuda, porque antes nem à disposição estava. Se o Ayrton Lucas se machucasse, o Léo Pereira teria que jogar improvisado na lateral esquerda, embora tenha dado conta do recado. Sim. Mas com o De La Cruz voltando, para mim o Flamengo já ganha e muito, porque para mim foi o jogador que mais fez falta ao time do Flamengo durante esse período. A gente não vai ficar aqui especulando o que é a escolha do Tite ou não, mas a gente falou aqui que o Ayrton Lucas foi um personagem que não aproveitou esses 9 jogos, essa lacuna sem os grandes personagens, né? De uma escala de todos que tiveram oportunidade, ele ocupou a última posição. E ele é o que não saiu do time. Então pode ser realmente ter aí um problema físico por parte do Vinha. E não a questão do Ayrton Lucas ter se firmado. Ou você discorda, Pedro? Eu discordo. Sério? Eu acho que ele não aproveitou a maior parte dos jogos. Mas se você for parar pra pensar nos últimos jogos do Ayrton Lucas, ele fez gol, ele deu assistência, ele fez gol contra o Atlético, não foi contra o Atlético? Ele fez aquele golaço? Ele fez o golaço. Tanto é que ele fez assim pra torcida. E deu a assistência pro Pedro também no cruzamento naquela partida onde o Flamengo empatou. Então, assim, eu acho que na reta final o Ayrton Lucas acabou fazendo por merecer essa manutenção da titularidade. Mas eu acho que no mundo ideal, o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas e ele vai conseguir essa vaga naturalmente. Mas eu acho que a manutenção do Tite não é porque... Isso é só um achismo, tá? Não é porque o Vinha voltou mal. É porque ele quis dar sequência para o Ayrton Lucas, que veio participando de gols. O Vene Casagrande, você concorda com isso? Concordo. Porque às vezes a nossa régua aqui, porque a gente fez vamos olhar todo mundo, né? E ele acabou sendo o último, mas não quer dizer que ele foi uma porcaria, né? Não, é exatamente isso. É porque quando a gente... que os outros talvez foram muito bem. É porque quando a gente fala assim que o Ayrton Lucas não aproveitou da melhor forma, porque o Ayrton Lucas pode apresentar algo melhor do que ele apresentou durante esse período. Sim. É um jogador que é muito bom, é um lateral esquerdo que é muito qualificado. Pegou a seleção brasileira. Pegou a seleção brasileira, exatamente. Mas se eu pudesse escolher o meu titular, seria o Vinha. Eu acho o Vinha mais completo. Me lembra muito o Felipe Luiz, não estou comparando os atletas, mas estilo de jogo na lateral esquerda. Um lateral muito mais construtor. O forte do Ayrton Lucas é ida ao ataque. Mas ali na ponta esquerda já tem o Cebolinha. Então, por conta de estratégia, eu escolheria o Vinha. Mas também não é nenhum absurdo a manutenção do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Repito, o mais importante é ter alguém à disposição para essa posição. Porque eu nunca vou ser a favor de ficar improvisando jogador em determinada posição, como o Léo Pereira fez. Mas gosto de sempre mencionar isso. O Léo Pereira deu conta do recado, mas o ideal é você ter 2 jogadores à sua disposição. Vene, tem atualização sobre a situação do Gabigol ou tudo na mesma? Tudo na mesma, inclusive foi o que a gente mencionou ontem. O próprio Gabigol veio nas redes sociais hoje falar: alguém vai pedir desculpa pelo que foi noticiado, porque de fato assim, até o momento, não procede. E foi o que a gente falou aqui ontem, ele está liberado para jogar, não teve nenhuma mudança no julgamento dele. Inclusive, deve ser horrível odiar o Vene Casagrande, porque quando eu falei isso aqui ontem, muita gente debochando, falando assim, a Globo está dizendo que ele não pode jogar, e o SBT está dizendo que ele pode jogar. Mas quem será que está certo? Não teve nenhuma fumacinha para sair aquela notícia? Não teve nada disso. Águas de Lindóia. Assim... Com todo respeito a quem noticiou isso, mas de fato não teve nada. Tanto é que o próprio jogador veio publicamente. Né? Acontece E ele quase não faz isso, né? Tem um ponto que é muito importante. O Gabigol, na entrevista que ele dá ao Podpah no final do ano, que é meio que de praxe, ele fala, cara, eu praticamente não respondo porque eu não vejo nada. Eu praticamente não vejo nada. Eu não entro em rede social, eu tenho minha rotina.
Isso foi tão grave, na minha visão, porque foi grave você falar que o jogador não pode jogar, que o processo foi anulado, não sei o quê, que ele veio às redes sociais se manifestar para desmentir jornalista. Geralmente, quando ele faz alguma graça, é na câmera ali. Agora, ele ia até a rede social, é porque de fato incomodou. E assim, né? eu acho o seguinte, também, se a gente for parar a analisar, os próprios advogados foram pegos de surpresa. Sim. Porque imagina, você é o advogado, você está sendo pago para defender uma pessoa, um atleta, e você ficar sabendo na imprensa que o julgamento foi anulado, os próprios advogados acharam estranho. Né? O departamento de futebol do Flamengo também achou estranho. Então, assim, ele segue normalmente, liberado, como a gente mencionou aqui ontem, não teve nenhum problema com ele está liberado. Por que ele está liberado? Porque efeito suspensivo ainda está valendo, isso precisa ser dito. E aí o julgamento dele não cai, ainda não tem uma nova data, entende? Vamos começar falando do Gabigol. Um péssimo dia para aqueles que torcem contra o Vene Casagrande ou que tentam ser um hate do Vene Casagrande. Eu avisei a vocês, não teve nenhuma mudança no julgamento, algo que possa fazer com que Gabigol não possa entrar em campo, que fique impossibilitado de entrar em campo. Por isso que eu falei ontem no SBT e vi muito meme aí nas outras redes sociais. A Globo dizendo que o Gabigol não pode entrar em campo e o SBT, através do Vene, dizendo que pode entrar em campo. Quem será que está certo? Não tem jeito. Você que torce contra ou você que tenta ser um hate, que vem aqui apenas para tentar tirar minha credibilidade, um péssimo dia para você novamente. Porque, na boa, eu não sou dono da verdade, mas eu vou sempre trabalhar em busca da verdade. Então, mais uma vez, teve até nota oficial, dirigente do Flamengo dizendo que Gabigol pode sim entrar em campo, então o Gabigol está liberado. O próprio Gabigol veio publicamente aí nas redes sociais dizer: ninguém vai pedir desculpa pelo que foi dito ultimamente? Pois é, eu avisei a vocês, o Gabigol não está impossibilitado. Foi apenas um portal, um outro portal que falaram sobre isso. Enfim, respeito à apuração de todo mundo. Agora você que vem aqui no canal tentar tirar a minha credibilidade, mais um dia que você se deu mal. E ponto. Gabigol pode entrar em campo. Mas será que será titular? Adianto que não. Mas nessa quinta-feira o Tite comandou um treino na parte da manhã e esboçou o time titular para pegar o Criciúma. Será que os uruguaios vão a campo? Vou contar para vocês agora. Vamos lá. Na atividade de hoje, a penúltima antes do duelo com o Criciúma, que será em Brasília, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, dos uruguaios, Varela e Vinha não começam no time titular, pelo menos nessa equipe que o Tite esboçou nessa quinta-feira. De La Cruz e Arrascaeta retornam à equipe. O Luiz Araújo, que fez boas partidas durante o período da Copa América, fica como opção no banco de reservas. No meio era o Alan, mas o Alan está suspenso, então volta o De La Cruz, mas eu acho que o De La Cruz já voltaria, independentemente do Alan à disposição ou não. O Bruno Henrique não foi a campo novamente, ficou fazendo tratamento da lesão no tornozelo, e não pega o Criciúma, é um desfalque, e o Alan suspenso também é outro desfalque. Fora isso, todo mundo à disposição, e eu quero saber de você, torcedor. Gostou dessa provável escalação? Concorda, não concorda? Queria o Varela e o Vinha titulares? Ou acham que o Luiz Araújo tinha que ser mantido como titular, o Arrascaeta no banco de reservas? Quero a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Pois é, duelo definido, pessoal. Flamengo encara o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, e com o adversário na Copa do Brasil definido, o Flamengo vai ter aí uma sequência duríssima nas próximas semanas. Do dia 31 de julho ao dia 22 de agosto serão 7 jogos em 22 dias. Vamos lá, provavelmente dia 31 o Flamengo pega o Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. Dia 3 de agosto o Flamengo pega o São Paulo fora pelo Brasileirão. Depois no dia 7 de agosto Flamengo e Palmeiras também fora de casa, lá em São Paulo. 11 de agosto Flamengo e Palmeiras novamente, só que no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 de agosto Flamengo e Bolívar na Libertadores, Maracanã.
Aí, dia 18 de agosto, Flamengo e Botafogo, pelo Brasileirão. E no dia 22 de agosto, Bolívar, fora de casa, pela Libertadores. Que sequência dura o Flamengo terá para agosto. Rapaz, dura mesmo, bem difícil. E para isso, precisa de reforços. Será que vem? Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá na CBF e falaram com jornalistas presentes sobre isso. Sobre Claudinho, Marcos Braz disse o seguinte: isso acontece, o caso da demora. Quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação, então eles não querem vender o Claudinho e a gente está nesse momento. Tem que ter calma e tranquilidade. Quando estiver um pouco mais próximo, quando a gente se sentir bem, pega o avião, porque não vamos fazer isso, o Flamengo sendo exposto a uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final. Ainda não está nesse momento de viajar, no caso. E ele ainda rebateu as críticas pela falta de contratação para o segundo semestre. Ele citou o investimento pesado em De La Cruz, Vinha e Ortiz no início do ano, que isso tudo dá um pacote aí de 160 milhões de reais para explicar a segunda janela mais tímida do Flamengo por enquanto. A gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes. Achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo. Até pelo seguinte, você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio. Fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, entenda a torcida do Flamengo, entenda as cobranças, e a gente está ali para isso, para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações, para dar ainda maior poderio esportivo para o Flamengo. A gente vem fazendo como fez nesses últimos 5 anos. Eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado. Pouquíssimos jogadores, ou quase nenhum jogador, em que o Flamengo botou mais de 4 ou 5 milhões de euros, deram errado. Mas isso é em função de todo um trabalho que é feito, de todo um processo que tem interno. Mais uma vez, entendo a cobrança. Mas que a janela do Flamengo é ruim, é fraca, acho que é um absurdo. Para completar, mas antes de eu falar da GAF, na boa, Marcos Braz, você tentar justificar a falta de reforços nessa segunda janela de transferência por conta dos reforços que vocês fizeram no primeiro semestre é um absurdo. Você está querendo tirar o torcedor para palhaço. Por quê? Não adianta você tentar mencionar as contratações feitas no primeiro semestre. Sabe por quê? Porque você está tentando o Claudinho há muito tempo. Porque teve contratação no primeiro semestre. Então por que está tentando? Se vocês não tivessem tentando contratações no segundo semestre, eu ia até entender esse seu argumento. Mas vocês estão tentando e não estão conseguindo. Tá feio, Marcos Braz. Está feio essa demora. Tudo no Flamengo se torna novela. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson na surdina de um dia para o outro, ninguém sabia. No Flamengo tudo é novela. Tudo. E eu sei por quê, porque tudo vaza. E eu falo por mim, eu sou jornalista. Eu tive acesso ao vídeo que está pronto para anunciar o Claudinho. Então, Marcos Braz, não tente fazer o torcedor de palhaço. Não tente fazer o torcedor de palhaço. Vocês não estão conseguindo as contratações e é por conta disso que as contratações ainda não foram feitas. Não é porque vocês fizeram investimento alto no primeiro semestre. Vocês estão tentando o Marcos Antônio, que com todo respeito é ninguém na Europa. Ninguém. Vocês estão sendo enrolados pela Lazio. Vocês estão sendo enrolados pelo Zenit de novo. Foi assim com o Endel e está sendo agora com o Claudinho. Vocês estão sendo usados e o Claudinho está próximo de renovar com o Zenit, porque ele recusou a primeira proposta de renovação. Mas você acha o quê? Que se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, ele não vai renovar lá no Zenit? É óbvio que vai. Então, Marcos Braz, esse discurso não cola, pelo menos comigo. Esse discurso não cola. Dito isso, para finalizar isso tudo aí, sabe o que aconteceu? O Marcos Braz fez o Flamengo se tornar chacota internacional. A famosa internacionalização da marca aconteceu, porque lá na Rússia, nesse momento, está todo mundo zombando do Flamengo por conta de uma declaração do Marcos Braz.
nesse momento aí, para justificar as dificuldades na contratação do Claudinho, ele disse que o Flamengo negocia com um ex-presidente da Rússia e que hoje é presidente do Zenit. Mas o dirigente do Flamengo se enganou feio e confundiu, sabe por quê? O atual mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, nunca foi presidente da Rússia. Sabe quem foi o presidente da Rússia? Dmitry Medvedev. O nome, o sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. E nesse momento, a Rússia inteira está zombando do Flamengo, graças a essa declaração do Marcos Braz. É inacreditável. Dito isso, galera, eu me despeço. Espero que... Nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para estar aqui comentando vocês sobre o mercadão da bola do Flamengo. Será que o Claudinho e o Lucas Paquetá realmente vai vestir o manto sagrado? Se depender desses dirigentes do Flamengo, assim, está demorando, tudo vira novela. Rodolfo Landim está tomando a frente das negociações e pode ter uma reviravolta envolvendo Lucas Paquetá e o Claudinho. Até porque são jogadores que já disseram que quer jogar no Flamengo, sabe? Tem muitas qualidades. Eu tô confiante. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Vamos torcer para que o Flamengo abra os cofres e contrate Lucas Paquetá e o Claudinho, porque a nação está esperando. O Claudinho já tem 3 janelas de transferências que o Flamengo está tentando e o Zenit está rindo da cara de Marcos Braz e Bruno Spindel. Isso é uma vergonha. Rodolfo Landim, acorda. Você realmente quer o Claudinho, quer o Lucas Paquetá, você mesmo tem que ir atrás, tem que contratar profissionais que chegam lá na Rússia e fecham negócio com o Zenit. E o Lucas Paquetá a mesma coisa. Até porque o staff do atleta quer tirar o Lucas Paquetá desse olho do furacão. Então é o seguinte, galera, eu tô na expectativa, vamos torcer. A janela ainda está aberta, vale lembrar que a janela só fecha em setembro, então vamos ter paciência, vamos ter calma, que assim... Flamengo, Claudinho quer vir jogar no Flamengo, Lucas Paquetá quer jogar no Flamengo. Então, quando os jogadores querem jogar num clube, é muito difícil o clube prender jogador. Eu nunca vi. Quando a vontade do jogador pesa, rapidamente o clube libera. Então, assim, nas últimas horas, como no Flamengo, a cada minuto sai uma novidade, a qualquer momento estarei aqui atualizando vocês sobre essas possíveis contratações. Flamengo não vai desistir, sabe? O Flamengo quer contratar esses jogadores e os jogadores querem vir para o Flamengo. Então vamos aguardar agora os próximos capítulos. Eu tô indo nessa, nação. Fiquem com Deus.